Vamos à palavra do Senhor? Eu queria que você abrisse a Bíblia em 1 Coríntios 12. Semana passada a gente compartilhou 2 ou 3 textos da palavra do Senhor no meio daquela assembleia abençoada, e nós concluímos, estudando a Bíblia, que quando servimos ao corpo, na verdade estamos servindo ao Senhor. Servir ao corpo é servir a Cristo. Servir ao irmão é servir a Deus. Só que nós fizemos uma abordagem voltada para o serviço mesmo, a ajuda, né? A colaboração nos trabalhos e afins. Mas eu gostaria de falar de uma outra forma de serviço, que talvez interesse mais a você. 1 Coríntios 12. Nós vamos fazer a leitura rapidamente aqui. Diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema ou maldito, né, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Queria que você abaixasse a cabeça um minutinho, fechasse os olhos. Eu queria que você orasse pela palavra que será ministrada hoje. Nós precisamos sempre do Espírito Santo. Mas hoje eu peço que seja diferente. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, quero pedir que o Senhor se faça tão presente aqui. Preocupe, Senhor, de uma ponta a outra do salão. Sua plenitude aqui, Senhor, neste lugar. Não somos nós, Senhor, é o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, esteja aqui entre nós, Pai. Esteja entre nós. Em nome de Jesus, amém. Eu vou fazer uma leitura bem rápida de 1 Coríntios 12. E nós vamos para frente, é algo no meu coração que eu quero que Deus me capacite a transmitir hoje para vocês. Mas eu peço que você fique plugado, fique plugado. Este é um culto em que há muitas coisas acontecendo para nos distrair. Muitas, desde hoje à tarde. Muitas coisas para tirar o foco. Não permita, não permita. Deus quer falar alguma coisa com o seu coração hoje. Então ele começa dizendo que ninguém tem que ser ignorante a respeito de dons espirituais. Os coríntios, como os outros gregos, estavam muito habituados a questões místicas. Espiritualidade é uma coisa que chamava atenção, que despertava curiosidade, e eles tinham várias formas de praticar essa coisa toda. Por isso que eles eram conduzidos aos ídolos como eles eram guiados. Eles buscavam experiências místicas, eles buscavam experiências espirituais de um jeito ou de outro. Mas Paulo estava dizendo que existem manifestações espirituais que são legítimas, que são de Deus, e existem outras manifestações espirituais que não são legítimas, que são mescladas. Por isso que ele fala no versículo 3, ninguém que fala anátema Jesus pode falar pelo Espírito Santo. Mas ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Quando é que a manifestação do Espírito é legítima? Quando é que você vê alguma coisa extraordinária acontecendo e fala isso é de Deus? É quando o nome de Jesus é glorificado. Quando o Espírito Santo atua, o único nome que aparece é o de Jesus.
E ele aponta para Jesus, porque o Espírito Santo veio para testemunhar de Jesus. Jesus disse isso: eu enviarei o Consolador, que vai falar de mim. Agora, os versículos 4 a 6 são fantásticos para mim. Ele mostra Deus agindo em unidade, mas cada pessoa da Trindade exercendo um papel diferente. No versículo 4, quem atua é o Espírito Santo. No versículo 5, quem atua é o próprio Jesus. E no versículo 6, quem está atuando é Deus Pai. Veja o que o Espírito Santo faz no versículo 4. Ele distribui o quê? Dons. No versículo 5, Jesus distribui o quê? Serviços ou ministérios, que uma versão diz aí. E no versículo 6, qual é o papel do Pai? Ele distribui realizações. Então vamos lá. Eu recebo dons. Quem é que me deu os dons? O Espírito Santo me deu os dons. O Senhor usa os meus dons em um ministério na casa de Deus. Quem é que determina o ministério na casa de Deus? O Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja. E o Senhor coloca a igreja neste lugar para fazer alguma coisa, uma realização. Quem é que determina isso? Deus Pai. E nós que temos estudado sobre casais lá em cima, e alguns jovens que têm feito curso à tarde aqui, esse é o recado que eu dar. Vai ter curso semana que vem às 4h30. Pronto. Continuando então. Nós que temos estudado essas coisas, temos visto que Deus consegue unir unidade com diversidade. Deus é um só, mas Ele tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo que atuam em plena harmonia. Jesus submeteu-se ao Pai. O Espírito Santo vem e confirma a obra e aponta para Jesus. Quando eles resolvem fazer a criação, Deus criou, mas Deus diz, façamos. Existe um conselho deliberativo, vamos dizer assim, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é esta diversidade em harmonia que dá o tom da unidade. E nós temos aprendido lá em cima que este retrato de Deus é refletido por nós em família, quando homem e mulher se unem como casal, e são duas pessoas diferentes, mas existe a unidade na diversidade. O homem e a mulher são diferentes, têm formas diferentes de pensar, têm formas diferentes de compreender o mundo, de ler as coisas, mas quando eles se unem em harmonia, eles estão refletindo a glória de Deus. E não é diferente na igreja. E nós temos aprendido que a família representa, por um lado, essa criação perfeita do próprio Deus, e por outro lado ela representa a igreja que vai se unir a Cristo um dia, como noiva. E nós podemos ver isso aqui. Deus coloca dons em você, que podem ser dons espirituais, que é o caso aqui, e podem ser talentos que Deus concedeu a você também. E Jesus te coloca na casa do Senhor, com uma função, com ministérios específicos que você vai desenvolver. Deus não colocou dons em você para ficar sentado na cadeira assistindo. O Espírito Santo colocou algo em você e Jesus quer te usar. Vou repetir. O Espírito Santo pôs algo em você e Jesus quer te usar. E Deus quer usar a comunidade, que é a união de todos esses serviços que uma pessoa sozinha não consegue fazer. E qual serviço é o mais importante? Nenhum deles. O importante é o trabalho da equipe. E é disso que Paulo estava falando aqui. Agora, versículo 7 fala aqui: a manifestação do Espírito é concedida para cada pessoa. Quem aqui já experimentou o dom do Espírito Santo? Levanta a mão. Se você já teve alguma impressão, falou em língua, teve visão, sonho, ok? A manifestação do Espírito é concedida para cada um, visando o quê? Um fim proveitoso. Tem uma outra versão que fala, visando a que todos sejam beneficiados. Alguém tem essa versão aí? Tem uma versão que fala assim, que todos sejam beneficiados. Deus não dá o dom para proveito próprio. Deus não te deu dom para você ficar guardando no seu coração ou para um benefício pessoal. Deus coloca os dons nas pessoas para o benefício do outro. Sempre para o benefício do outro. E essa era outra diferença importante que Paulo queria ressaltar aqui. Além de que as manifestações espirituais pagãs não podiam adorar Jesus porque eram pagãs, num segundo momento,
as pessoas que usavam dessas manifestações se aproveitavam delas para obterem prestígio no meio da comunidade e, de certa forma, exercerem certa autoridade. Porque a pessoa tinha um poder especial, poder aqui entre aspas, porque ela tinha uma capacidade especial, então ela arrumava seguidores e ela se achava no direito de intervir e determinar as coisas na vida dos outros. Não é para isso que serve o dom que Deus nos dá. Deus nunca deu dons aos homens para os homens se fazerem líderes dos outros, para os homens usarem como autoridade, para os homens usarem como chave de manipulação e de controle. Não foi para isso. Deus colocou os dons em nós para beneficiar o outro. Amém? Amém? Então Deus concede esses dons para o benefício do corpo. Jamais, jamais pense no dom que Deus te dá como uma ferramenta de engrandecimento pessoal ou com registro de espiritualidade, registro de supremacia, de autoridade. Nada disso. Nada disso. Aliás, a igreja de Corinto era a única que Paulo diz em suas cartas que tinha todos os dons, e poucas igrejas levaram tanta bronca de Paulo como essa daqui. Aliás, Paulo dizia que os coríntios eram infantis, eram imaturos, porque eles usavam os dons para benefício próprio, eles se dividiam por causa de liderança. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, etc. Eles competiam pela manifestação dos dons. Eles segregavam irmãos quando eles ceavam. Alguns comiam na frente, depois chegava o outro, não sobrava comida. E Paulo falava que isso é comer sem discernir o corpo, que eles traziam maldição sobre si mesmos. Parece que alguns irmãos eram menos importantes, entendeu? Aí você não participa da ceia, você chegou depois, alguma coisa assim. Eles mantinham uma vida de pecados, eles não se arrependiam dos seus pecados, eles se misturavam ao mundo e não se preocupavam com isso. Eles se orgulhavam porque eles tinham uma teologia sólida, mas eles não eram capazes de colocar em prática os princípios mais elementares, ao ponto de Paulo ironizar. Lá em Coríntios capítulo 8, por exemplo, era aquela discussão que a gente pode atualizar e adaptar de várias formas, com vários debates que nós temos nos dias de hoje, mas basicamente uma discussão naquela época você come comida que foi sacrificada a ídolo, você pode comer, você não pode comer, você deve comer, você não devia comer, você passa longe, não compra no mercado. E olha o que Paulo fala, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber, mas Paulo está falando isso de forma irônica. Paulo está dizendo, vocês sabem, vocês sabem, mas olha o que ele diz no final. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Paulo estava falando, não adianta nada se vocês saberem uma porção de coisas. Não adianta nada vocês terem um compêndio de teologia. Não adianta nada você ter uma teologia sólida se ela não se transforma em amor. Porque saber muito só serve para engrandecimento pessoal. Ele não está falando que você não deve conhecer. Ele não está dizendo que você não deve estudar, não deve saber. Mas tem que prestar atenção para que esse conhecimento todo não vire orgulho pessoal. No corpo de Cristo o que vale é o amor. Por isso que ele fala no versículo 11, desse capítulo 8 mesmo. Por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Porque algumas pessoas conseguiam justificar seus comportamentos com base numa teologia bem formada, bem explicada, bem amparada, muito bem argumentada, mas o irmão novo, que acabou de chegar na casa do Senhor e que não conhecia as coisas, tropeçava por causa do saber do outro. Era melhor saber menos e amar mais. Era isso que Paulo estava falando para aquelas pessoas. E Paulo dizia então que a igreja do Corinto era uma igreja infantil, porque eles usavam desse saber para desenvolver algumas liberdades que eles tinham mesmo. Eles tinham essas liberdades. Ninguém vai discutir se podia ou se não podia. Não é esse o ponto. Paulo não estava discutindo se pode ou se não pode. O que Paulo estava falando é que acima dessas coisas, eles deviam pensar no próximo. E nos efeitos que aquelas atitudes causariam nos próximos. Era disso que ele estava falando. Eles usavam do saber para desenvolver suas liberdades, mas não eram capazes de notar as fragilidades do irmão mais novo. Mas voltando para Coríntios 11, 12. Então ele faz uma lista a partir do versículo 8 dos dons que estão aí. A sabedoria, conhecimento, espírito, fé,
dons de curar, operações de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e capacidade para interpretá-las. Mas o que ele está dizendo no versículo 11 é que estas coisas são realizadas única e exclusivamente por quem? Pelo Espírito Santo. Não sou eu quem escolhe. Eu não escolho nada. Eu sou uma ferramenta que Deus escolheu usar e Ele coloca em mim aquilo que aprouver a Ele e não a mim. E colocou em você o que Ele quis colocar também. E Ele sabe o que Ele fez. Não é da minha conta, mas Ele fez. Então, quando chega o versículo 12, Paulo entra numa metáfora. E ele começa a falar então sobre o corpo. E basicamente ele vai explicar como trabalha esse binômio da unidade com a diversidade. Eu já estava na universidade. Tá ruim a coisa. Da unidade com a diversidade. E é assim, diga assim, um corpo, vários membros. De novo, um corpo, vários membros. Nós somos um, mas nós somos vários. Nós somos um só, mas nós somos vários. Gente, isso é um fato espiritual. Isso é um fato. E a gente precisa aprender a interpretar os fatos como fatos. Não adianta você discutir com o fato. O fato está aí. O fato é esse. Nós somos um. Ah, eu não gosto. Desculpa, meu filho. Mas ninguém perguntou se eu queria. Não, também não. Ninguém perguntou. Deus determinou os fatos e nós devemos entrar na onda do Senhor. E seguir. Versículo 13, então ele começa a falar que existe um selo que torna os membros um só, e esse selo é o Espírito Santo. Em um Espírito nós somos batizados em um corpo, e aí ele mescla os judeus, os gregos, os escravos, os livres, mas o selo que me prova que nós somos um, é o fato de que eu vejo o Espírito Santo que atua na minha vida, atuando na sua também. Quando eu vejo o Espírito Santo agindo em você, eu sei que você é do mesmo time que eu. E, embora tenhamos diferenças, embora possamos pensar diferentemente em algumas coisas, nós somos um. Aí, Paulo vai combater dois sofismas. O primeiro no versículo 14. 14 e 15. O corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Qual é o pensamento que Paulo está combatendo aqui? Paulo está combatendo o sentimento de ingratidão que muitas vezes nós temos. Que na verdade vem assim embutido numa coisa meio de ambição e de inveja. Eu queria ter o que o Pedro Paulo tem. Esse dom que Deus me deu aqui, eu queria o dele. Eu queria fazer o que o Levi faz. Porque eu não sou ouvido, eu não sou do corpo. Porque eu não sou mão, eu não sou do corpo. Esse é um dos sentimentos mais tristes que nós podemos desenvolver. Mas ele não é contra o pastor da igreja. Ele é contra Deus. Porque quem é que distribui os dons? O Espírito Santo. E ele faz isso como ele faz isso? Qual é o critério para ele fazer isso? Qual é o critério de escolha? Não é o seu grau de instrução, não é o seu currículo, não é a sua conta bancária. Qual é o critério? É a vontade dele. Então quando você diz assim, eu queria o dom da Raquel e não o que eu tenho, na verdade o que eu estou reclamando é de Deus. Que não deu para mim o que eu queria, mas deu para ela. E Paulo estava combatendo esse pensamento. O que Deus te deu é importante, meu querido. O que Deus te deu não é igual ao que Deus deu para o outro do seu lado. Mas ele deu para você. E quando eu começo a olhar muito para o lado e desejar muito o que o outro faz, o que o outro tem, o que o outro é, na verdade o que eu estou manifestando é um sentimento de inveja misturado com ambição. Que se transforma em ingratidão. Porque eu começo a achar então que Deus faz um tipo de acepção de pessoas. Quando não é nada disso. Não é nada disso. Deus faz como apraz a ele. E aí então, no versículo 18 ele afirma, Deus dispôs os membros, cada um deles no corpo, como lhe aprouve. O segundo sofisma que Paulo vai combater está no versículo 21. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de ti. E a cabeça também não pode dizer para os pés, não preciso de vós.
E aí ele vai até o versículo 23 falando sobre isso. Os membros que parecem ser mais fracos são necessários, os que nos parecem menos dignos, a esses damos maior honra, e os que não são decorosos, revestimos de especial honra. Paulo está combatendo aqui o pensamento falso de que o irmão pode prescindir do outro, pode abrir mão do outro. Ah, eu não preciso dessa turma aqui. Ah, eu não preciso daquela turma lá. Ah, eu não preciso daquele ministério ali. Eu me viro. Paulo combate isso. Paulo combate esse tipo de pensamento. Porque esse pensamento não une, não agrega. É certo que na casa de Deus nós teremos pessoas mais maduras e pessoas mais jovens. É certo que na casa de Deus teremos pessoas com mais experiência e temos gente aprendendo. E é certo que nós não podemos pegar pessoas que estão aprendendo e colocar em condição de liderança imediatamente. Mas é certo que precisamos de todos. Ouviu? É certo que precisamos de todos. Eu vim falar coisas importantes aqui. E é por isso que eu falei, ore hoje, para que Deus não permita que você entre em dispersão. Deus veio falar com você hoje coisa séria. Porque pode acontecer que o irmão entre na igreja e fala assim, eu não sou importante aqui. Tem um pessoal que toca, tem um pessoal que canta, tem um pessoal que ora, tem um pessoal que faz isso, tem um pessoal que faz aquilo. Espera lá, meu irmão, você é um comigo. Você é um comigo. Se o Espírito Santo está em você, e se ele está em mim, e ele está em mim, então nós somos do mesmo barco. Amém? E aí nos versículos 24, ele fala que Deus coordenou o corpo, dando mais honra àquilo que menos tinha. E o versículo 25 traz a chave, para que não haja o quê? Divisão no corpo. Falávamos ontem aqui com os jovens, a unidade é a chave. Ontem Deus estava aqui jogando armas aqui, e sandálias e mais uma porção de coisa. E nós estávamos estudando algumas estratégias do diabo para minar aquilo que dá força à igreja. O que dá força à igreja é a unidade. O que dá força a uma comunidade é unidade. É caminhar todo mundo junto. Não é estar todo mundo na mesma sala. É todo mundo caminhando na mesma direção. E ele fala aqui, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Então existem dois fatores. Gláucia. Falei só porque deu vontade de falar. Existem dois fatores que são fundamentais na manutenção da unidade no corpo. Diga aí. Cooperação mútua. Mútua. O que é mútua? Eu ajudo você e você me ajuda. Mútuo. Segundo, empatia. Diga empatia. A unidade só se consegue no corpo de Cristo quando existe essa relação de empatia. Eu preciso aprender a sentir o que você está sentindo. Por isso que o evangelho é baseado na alteridade. Se eu tratar você com base nos meus sentimentos, se eu medir a sua forma de reagir pela minha forma de reagir, se eu medir a sua forma de pensar pela minha forma de pensar, se eu medir a sua forma de ler o mundo pela minha leitura do mundo, eu nunca vou compreender você. Eu preciso aprender a enxergar o mundo pela forma como você enxerga. Eu preciso aprender a sentir como você sente, para poder entender o que você está passando. E vale a mesma coisa para você. Se você não for capaz de ler o que eu leio, de sentir como eu sinto, então também você não vai poder nunca me ajudar quando for a minha vez de precisar do amparo. Eu não estou falando aqui como pastor, eu estou falando como um crente qualquer da igreja. Cooperação mútua e empatia são fatores que dão a unidade para o grupo. E aí então ele termina a metáfora. Vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Aí Paulo lista algumas funções aqui: apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. E ele volta a perguntar: por acaso é todo mundo apóstolo? Essas aqui são perguntas retóricas.
Viu, Mariana? Guarda isso aí. O Gabriel já aprendeu isso aí. Você não... Perguntas retóricas são aquelas que têm respostas óbvias e elas não estão aí para serem respondidas, elas estão apenas como forma de condução do raciocínio, porque elas são óbvias, né? Óbvio que todo mundo não é apóstolo, que nem todos são profetas, que nem todo mundo é mestre, que nem todo mundo opera milagre. É óbvio. Mas quem distribuiu essas características diferentes entre nós foi o Espírito Santo. E depois o Senhor Jesus organiza, mapeia todo mundo aqui dentro. E aí Deus Pai pega agora esse grupo que está coeso, vai lá fora fazer a diferença. Você consegue enxergar? Estou falando sério, você consegue enxergar? Só que no final do capítulo 12, Paulo faz uma afirmação incrível. Eu passo a mostrar-vos um caminho mais excelente do que esse. Porque para os coríntios era muito importante mostrar dons. Para os coríntios que estavam inseridos nesse contexto de paganismo e tudo, dom era sinônimo de autoridade, de espiritualidade, de alguma coisa assim. E Paulo começa quebrando tudo isso. Não é porque você não é apóstolo que você não é importante. Não é porque você não tem dom de curar que você não é importante. Não é porque você interpreta, mas não fala, que isso não é importante. Isso não é nada disso. Tem um caminho que é mais excelente. Eu quero te convidar, em nome de Jesus, a ler comigo o capítulo 13 de Coríntios. A gente não costuma fazer isso, mas hoje a gente vai fazer um esquema mais ortodoxo. A palavra é feia, mas serve. Eu vou ler versículo ímpar e você vai ler versículo par. Eu quero que você leia comigo. E assim sucessivamente. Isso. Mas aí vou ter que chamar outra pessoa aqui que não está aqui agora, que faria muito melhor do que eu. Mas vamos fazer assim. Eu queria que você lesse comigo e que você interpretasse. Deixe Deus falar o seu coração. Em nome de Jesus. Deixe Deus falar o seu coração nesse minuto que a gente vai ler. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior deles é o amor. Quando eu era menino mesmo, adolescente, nós passamos uma semana em Atibaia e eu não sei o que estava acontecendo com meu pai naquela época, mas ele estava lendo esse texto. Motel A, não vou lembrar o número.
também não sei, mas em algum momento, lá no quarto, né? Talvez esperando a hora do jantar, qualquer coisa, ele vira para mim e fala: esse capítulo 13 de 1 Coríntios é impressionante. O adjetivo eu não vou lembrar, era alguma coisa desse tipo. E eu fiquei pensando, por que ele está falando isso? E eu confesso que eu leio 1 Coríntios 13, e toda vez que eu leio, eu lembro dele falando no quarto isso para a mãe. A frase está aqui até hoje: esse capítulo é impressionante, esse capítulo é impressionante, esse capítulo é impressionante. Sabe por que é que a gente tem os dons, mas a gente serve pouco? Porque a gente ama pouco. Porque o serviço a Deus é um ato de amor. Eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz, porque Ele atendeu a minha oração, porque Ele transformou a minha vida. Eu amo o Senhor, porque Ele salvou da queda dos meus pés, da morte a minha alma, etc, etc. Salmo 116. Servir ao Senhor é um ato de amor. Nunca é um peso. Nunca é um peso. É um ato de amor. Mas nós falamos na semana passada sobre servir ao Senhor com as coisas que eu sei fazer. Mas hoje Paulo está nos ensinando que devemos servir ao Senhor com os dons que Ele nos deu. E Deus colocou dons em sua vida. E Deus não te deu dons para ficarem guardados em você. Deus te deu dons não para você se exibir também. Deus te deu dons para abençoar o irmão ao seu lado. E a minha oração é que nessa noite Deus use você. No meio dessa coisa toda, hoje você possa aqui tirar um tempo e falar assim: Deus, deixa eu experimentar um pouco disso. Já estou fazendo a minha parte. Eu recebi um aviso às 2h30 que eu tinha que pregar hoje. Mas eu queria ir mais para frente com você. 1 Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Eu já estou acabando. Eu já estou terminando, mas Deus não terminou. Na verdade, Ele só está começando hoje. 1 Pedro 4, 10. Posso ler? Diz assim: servir. Veja que está no modo imperativo, viu? Ele não está dando uma sugestão, não. Ele está dando um comando. Servir uns aos outros. Como? Cada um conforme o dom que recebeu. Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Vamos lá? Então os dons são dados para o serviço entre quem? Entre os crentes. Servir uns aos outros. Cada um vai servir conforme o dom. Ninguém tem o direito de pedir que você faça aquilo que Deus não te deu para fazer. Nenhum pastor pode pedir que você faça aquilo que você não foi feito para fazer. E quem determina isso é o Senhor, porque Ele que dá os dons e é Jesus que estabelece os ministérios. Isso não sou eu que decido. Faz isso, faz aquilo. Deus vai mostrando o que é que Ele colocou em cada crente. E a gente vai enxergando o nosso papel. Meu querido, se você falar assim: Fábio, eu não enxergo o meu papel na igreja. Sério? Vai orar, porque Jesus te deu alguma coisa para fazer. Talvez o seu papel não seja tocar lá onde eu toco ali. Mas alguma coisa Deus te deu para fazer. Deus não erra. Uma coisa tem. E olha só. Se Ele está falando, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Na verdade, o que eu estou fazendo ao repartir a graça de Deus, que está em forma de dom na minha pessoa, eu estou servindo ao Pai. Eu estou servindo a Deus quando eu deixo que Ele me use e os dons que Ele colocou na minha vida e que fluam. E aí então, ele fala de sermos despenseiros. Um bom sinônimo para despenseiro é mordomo.
Os dons não são nossos, eles são de Deus. Deus colocou os dons em nós. E Deus espera que nós façamos bom uso dos dons que Ele colocou em nós. Não retenha, não esconda, não tranque, não apague, não resista, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não resista. Deixe Deus te usar. Não resista, em nome de Jesus. Isso é fundamental para a unidade da igreja. Isso é fundamental para a igreja encontrar o seu lugar neste bairro. Isso é fundamental para a gente atingir outras esferas. Isso é fundamental para você formar ministérios fortes dentro da igreja. Não retenha, em nome de Jesus, aquilo que Deus colocou em você. Foi Ele que deu. Versículo 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. E eu vou parar aqui, então, para resumir. Se você fala, está se referindo aos dons espirituais. Se você serve, está se referindo às suas habilidades. Você fala, Fábio, mas eu não tenho dom de curar, não falo em língua, não tenho interpretação. Ok, mas de repente você tem habilidades que também foi Deus que te deu. E o que ele não está fazendo diferença entre uma coisa e outra. Ele colocou no mesmo pacote. Então, se você tem esses dons para profetizar, para orar, para abençoar, então vai para cima. Aí fala, eu não tenho nada disso. Ok, mas se você sabe fazer alguma outra coisa, faça em nome de Jesus, porque Deus quer te usar. Não pode todo mundo sair falando. E não pode sair todo mundo empilhando cadeira. Eu estou dando um exemplo apenas. Mas alguns arrumam a cadeira, os outros falam. Mas o Senhor é o mesmo. E é a unidade que está em jogo. É a unidade que está em jogo. No final, o único nome que aparece é o nome de Jesus. Como tem que ser. Nós somos chamados para servir a Deus o tempo todo. Com os nossos dons e com o nosso serviço. Nós somos chamados com as nossas habilidades espirituais e com as habilidades naturais. Nós servimos o Senhor quando nós servimos o corpo. E eu queria te desafiar nessa noite. Você que já tem experimentado os dons do Senhor. Você que já tem experimentado, preste muita atenção, porque essa noite pode mudar uma página nossa aqui. E eu vou abrir uma coisa que eu não tinha aberto. Na semana passada, eu quero que você entenda muito bem o mover de Deus. Na semana passada, enquanto começava o culto, eu pensei assim, eu devia falar com meu pai. Porque eu pensei assim, eu devia pregar hoje, que era o sábado, o domingo passado, e no domingo seguinte, que é hoje, para completar o ciclo. Mas eu não falei, deixei passar. Às 2h30 minha mãe mandou uma mensagem para mim: teu pai está pedindo para você pregar hoje à noite. E sabe, Edu, eu falei, agora sim, né? Sentei na frente do computador, o Levi estava lá jogando, falei, sai agora desse computador, ele é meu agora. Né? Mas eu já tinha esses textos na manga, mas eu pensava neles para a semana que vem. Eu só estava fermentando tudo aqui, esperando a hora. E de repente eu recebo um recado, para você pregar hoje. E sabe, quando eu fechei o arquivo, e eu coloquei na nuvem, foi que eu lembrei disso, que eu estou falando para vocês agora. Eu não tenho dúvida que Deus guardou essa data aqui. Mas eu quero desafiar você. Você que já tem experiência com dons espirituais. Você que já tem tido experiência com dons espirituais.
e que precisa renovar o seu voto de servir mais a Deus, ou de voltar a servir. Ou você que fala assim, eu tenho dons de Deus, mas eu não sei o que fazer com eles. Eu quero te desafiar nessa noite a ficar em pé no seu lugar e se apresentar diante de Deus. Porque eu tenho fé suficiente para crer que nesta noite, neste lugar, Deus ainda quer te usar. Alguém se apresenta?